Pessoal, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, referente à questão 4 da lista DE, para mostrar o princípio da superposição na hora de calcular a solução particular da equação diferencial de segunda ordem, tá bom? Nós vimos em sala como calcular as soluções particulares no caso de funções tipo exponenciais, cossenos e senos e polinomiais, mas quando aparecia a soma das duas, por exemplo, do lado direito, a gente não viu. Na verdade, não precisava nem ter visto, porque é só a gente aplicar o princípio da superposição. Isso é bem simples. O que a gente vai fazer? Quando aparecer aqui do lado direito a soma de duas funções, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode escrever uma EDO, respeitando o que estava do lado esquerdo, obviamente, para uma delas. Escrever a EDO para outra. A gente calcula a solução particular para cada uma e soma as duas no final, pelo princípio da superposição, tá? Então, é basicamente isso que se faz. Eu vou resolver esse problema aqui para vocês, para que fique claro como que aplica essa técnica aqui. Então, veja lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada na EDO e ver se ela se enquadra dentro dos requisitos para a sua resolução. Ela tem coeficientes constantes, 1, 2 e 1. E ela é não homogênea, porque aparece algo aqui desse lado que é diferente de zero. A primeira coisa é calcular a solução da homogênea. Calcular a solução da homogênea é muito tranquilo. A gente pega a EDO, lado esquerdo dela, e iguala a zero. Se a gente fizer isso, imediatamente a gente escreve a equação característica e calcula o seu discriminante. O seu discriminante é b² menos 4ac. Então, vai ser 2², que é 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes 1 também 4. Então, nesse caso, o discriminante é zero. Se o discriminante é zero, a gente sabe o tipo de solução geral. A única raiz que vai existir vai ser calculada pela fórmula de Bhaskara, da mesma forma. Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, só que esse cara é zero, então fica menos b sobre 2a. E nesse caso, fica sendo menos 2 sobre 2 vezes 1, que é 2. Portanto, a única raiz aí, dupla, é menos 1. Se a gente tem essa raiz, a gente pode escrever a solução geral da homogênea como sendo uma constante, e a menos x, mais uma outra constante, e aí a gente multiplica essa função que a gente achou por x para gerar a outra parte da solução homogênea. E, no caso da homogênea, está resolvido. Vamos dar uma olhada na solução particular para essa coisa aí. Olha, como eu expliquei para vocês, a gente calcula a solução particular para cada uma das funções que aparecem lá. Aqui aparece uma função tipo polinomial, só com um termo independente, e aqui uma função do tipo seno. Então, a gente escreve para cada uma dessas funções uma EDOzinha associada e resolve. Vou resolver a particular para esse caso aqui, que a homogênea já é igual para todas. Então, no caso dessa, a particular, como o cara que aparece aqui é um polinômio, é um polinômio? É um polinômio. Por quê? Só tem o termo independente. Então, a solução particular que a gente vai procurar é do tipo independente também, uma constante só. E se eu calcular a derivada primeira, a gente vai ver que é zero, porque a derivada de constante é zero. E se eu calcular a derivada segunda, também é zero. Então, quando eu substituir aí na EDOzinha, a gente vai descobrir que 0 mais 2 vezes 0 mais a é igual a 3. Então, a gente tira que o a é 3. Portanto, a solução particular nesse caso é 3. Agora, basta a gente calcular a solução particular com base nessa outra funçãozinha tipo seno que aparece aqui. Sabe o que eu faço? Escrevo a EDO de novo, só que agora considero somente a outra função, que é 4 seno de 2x. Nós vimos em sala de aula que quando a função que aparecia aqui era do tipo seno ou cosseno, a gente supunha uma solução particular que era do tipo soma de senos e cossenos. Então, a seno de 2x, o argumento aqui tem que ser o mesmo do que está lá, mais b cosseno de 2x.
E aí eu calculo a derivada primeira. Derivada de seno é cosseno. Como lá dentro é uma função, também derivo o que está lá dentro, cai o 2. Derivada de cosseno é menos seno, então menos b seno do que está lá dentro, vezes a derivada, cai o 2. Quando eu calculo a derivada segunda, derivada de cosseno menos seno, vai cair um 2 aqui fora, que com esse 2 que já estava lá vai virar 4. Derivada de seno é cosseno, vai cair o 2 também pela regra da cadeia e vai virar 4 aqui fora. Então a gente tem todas as derivadas, bastando agora substituir na EDO. Quando a gente substituir na EDO, vai ficar assim, ó, menos 4a seno de 2x menos 4b cosseno de 2x, esse é o termo referente à derivada segunda, mais 2, e aí eu coloco a derivada primeira, então vai ficar 2a, né, cosseno de 2x, menos 2b seno de 2x. Esse é o termo referente à derivada primeira, e depois ainda tenho que colocar o termo referente à função. Então, a seno de 2x mais b cosseno de 2x, igualo isso ao 4 seno de 2x que estava do lado direito. E aí eu tenho que colocar os termos em seno e cosseno em evidência para poder comparar. Tudo que está na frente do seno de um lado tem que ser igual ao que está na frente do seno do outro, e tudo que estiver na frente do cosseno de um lado tem que estar na frente do cosseno do outro. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seno de 2x em evidência e procurar os termos que estão na frente dele. Então tem um menos 4a, aqui não tem seno, aqui vai aparecer, mas não tem seno, aqui tem. Então menos 4b na frente desse seno aqui. Aqui nesse cara tem um a, e é isso. Faço a mesma coisa para o cosseno, procurando todos os termos que vão estar na frente dele. Aqui eu vou ter um menos 4b. Nesse cara aqui eu vou ter um 4a. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui eu tenho um b. E isso tudo igualado a 4 seno de 2x. Aqui eu posso simplificar um pouco, por quê? Porque aparece menos 4a mais 4a, que é menos 3a. Menos 3a, dou uma simplificadinha. E aqui no outro, mesma coisa, né? Ó, menos 4b mais b é menos 3b. Então, escrevo aqui bonitinho. E agora posso comparar legal com o termo que está lá no outro lado. Então, conforme eu falei para vocês, tudo que está na frente do seno nesse lado tem que ser igual ao que está na frente do seno do outro. O que está na frente do seno desse lado é menos 3a menos 4b. E o que está na frente do seno do outro lado é 4. E o que está na frente do cosseno aqui é menos 3b mais 4a. E o que está na frente do cosseno do outro lado, como não tem cosseno, é 0. E aí eu resolvo esse sisteminha. Desse cara, eu consigo tirar uma relação entre A e B. Eu sei que o A vai ser 3/4 de B. Só passar o A para o outro lado e passar o 4 dividindo, né? O sinal de menos vai cancelar porque vai aparecer dos dois lados. E nessa equaçãozinha, onde aparece o A, eu coloco esse 3/4 de B e encontro o B. Então, menos 3, onde tem o A, eu coloco 3/4 de B, menos 4b, isso tem que ser igual a 4. Aqui 3 vezes 3 dá 9. Esse sinal de menos continua aí. Eu posso passar esse sinal de menos em evidência e jogar para o outro lado. Então fica tudo positivo. Eu posso também tirar o mínimo aqui,
que é 4, divide por 4 dá 1, então dá 9b, mais 4 por 1 dá 4, vezes 4, 16b, isso tudo igual a menos 4. Então, 9 mais 16 é popularmente conhecido como 25. E aí eu isolo o b. Se eu isolar o b, vai ficar 4 vezes menos 4 dá menos 16, e jogo 25 para lá. Achei o b. Se eu achei o b, é muito fácil achar o a, porque os dois estão ligados por essa expressão. Então é só multiplicar o b por 3/4. Se a gente fizer isso, vai ficar 3 vezes 16, pôr o sinalzinho de menos aqui já, e 4 vezes 25, que é conhecido aí popularmente como 100. Olha, 48 dividido por 100, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Se eu fizer essa brincadeira, daria 24 por 50, que eu também poderia dividir por 2, que daria 12 sobre 25. E aí fica bem tranquilo, né? Por quê? Porque eu sei que a solução particular nesse caso vai ser o quê? 1a, que é menos 12 sobre 25, seno de 2x, mais o b, que é menos 16 sobre 25, cosseno de 2x. E aqui não coube. Tá aí. Essa é a solução particular. Sabe o que eu faço no final? Então, a solução geral, vou escrever aqui, solução geral para o problema, sabe o que vai ser? Vai ser a solução da homogênea mais a solução particular 1 mais a solução particular 2. A solução da homogênea é muito tranquilo, porque ficou C1e a menos x mais C2e a menos x. E eu não posso esquecer que eu tinha que multiplicar por x, porque a raiz era uma só que existia. A solução da particular 1 era 3. E a solução da particular 2 foi o que a gente encontrou agora. Menos 12 sobre 25. Vezes o seno de 2x. Menos o b, que é 16 sobre 25. Cosseno de 2x. Então, essa aqui é a solução geral do problema. Tá bom? Sempre quando aparecer, então, a soma de funções do lado direito, você separa em duas EDOzinhas, calcula a solução particular para cada uma separadamente e soma as soluções particulares no final, junto com a solução da homogênea, que a homogênea vai ser sempre a mesma, né, para todos, então basta calcular uma vez. Essa era a dica que eu queria deixar aqui para facilitar a resolução dos problemas da lista por vocês. Até!